e rosa, cheira a flor da laranjeira. Cosme e Damião, a sua casa cheira, cheira cravo e rosa, cheira a flor da laranjeira. Cosme e Damião, a sua casa cheira, cheira cravo e rosa, cheira a flor da laranjeira. Cosme e Damião, a sua casa cheira, cheira cravo e rosa, cheira a flor da laranjeira. Tem paciência dos que eu tô camisa azul, que é pra no ano que vem dos comer caruru. Tem paciência dos que eu tô camisa azul, que é pra no ano que vem dos comer caruru. Tem paciência dos que eu tô camisa azul, que é pra no ano que vem dos comer caruru. Cosme e Damião, a sua casa cheira, cheira cravo e rosa, cheira a flor da laranjeira. Cosme e Damião, a sua casa cheira, cheira cravo e rosa, cheira a flor da laranjeira. Cosme e Damião, a sua casa cheira, cheira cravo e rosa, cheira a flor da laranjeira. Tem paciência dos que eu tô camisa azul, que é pra no ano que vem dos comer caruru. Tem paciência dos que eu tô camisa azul, que é pra no ano que vem dos comer caruru. Tem paciência dos que eu tô camisa azul, que é pra no ano que vem dos comer caruru. Olá a todos, me chamo Jackson De Carpes, sou um músico compositor da linha espiritualista e essa live se chama Canção Nascente e ela na verdade, ela é transformada em podcast e disponibilizada no Spotify. A intenção era fazer o podcast, mas as ferramentas que eu tenho por enquanto são essas. Então eu faço a live pelo Facebook e enquanto isso eu estou gravando o áudio, né, apenas o áudio, daí eu trabalho um pouquinho o áudio e depois disponibilizo lá no Spotify também em formato de podcast. Também depois eu disponibilizo no YouTube também o vídeo. E na descrição desse vídeo estão todos, não todos, mas tem vários links ali com as minhas redes sociais, com o Spotify das minhas canções autorais. O Spotify também dessa live vai ficar disponível também ali. E tem também 80 canções em MP3 para baixar, canções que foram gravadas ao vivo, assim, que eu também, enquanto eu estou transmitindo, eu estou gravando ali, então eu consigo dar uma trabalhadinha um pouquinho a mais no áudio, e fica um áudio bem bom para ouvir no som do carro, no fone de ouvido. Tem ali, está disponível baixar. São 80 canções. E quem quiser também aprender a tocar violão, tem ali também disponível um PDF com umas 30 canções que eu formatei ali, as canções que eu uso, que eu canto. E é muito bom, inclusive para quem quer aprender a tocar violão, porque são canções fáceis. São canções que tem música ali lindíssima, que é 2 notinhas só. Então, vale o esforço para aprender a tocar um instrumento e cantar canções que falam de coisas boas, né? Fala de mensagem bacana. E o tema da live de hoje é pureza. E vamos abordar sobre os erês, Cosme e Damião, erês, as crianças. Algumas casas entendem que eles são entidades, não são orixás, e já outras entendem que são orixás. Vamos abordar aqui como sendo um orixá, como sendo uma energia primordial, uma das tantas energias primordiais que nos encantam até hoje. Como sempre, não falaremos sobre arquétipos, sobre cores, sobre feitiços, que isso tudo tem disponível, mas vamos falar um pouco sobre a questão da criança interior. Eu acho que é um tema bem legal, um tema que eu estou sempre aprendendo. Já faz alguns anos que eu ouço falar, estudo e trabalho a criança interior, e parece que a cada trabalho, a cada vivência que a gente faz com a criança interior, parece que a gente tem um novo entendimento. Eu acho que é sempre assim. A nossa caminhada evolutiva, a gente acaba sempre aprendendo um pouquinho mais. E que bom que a gente consegue aprender, que bom que quando a gente não acha que sabe de tudo,
E quando realmente se entrega para algum propósito, seja ele filosófico, religioso, até profissional, que a gente tenha humildade sempre de aprender com os outros. Saber que todos têm um pouco a ensinar, e assim como nós também temos um pouco a ensinar sempre. E aqui, lendo os recadinhos, nós temos... Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que o amado Mestre Jesus Cristo, amado Sananda, amada Mãe Maria, nos abençoe nessa noite. E a criançada também. Recadinhos, André Feltrin Teixeira, boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A questão da criança interior, eu custei a entender um pouquinho, e estou aprendendo ainda, e tenho muito que aprender ainda. Mas isso através de estudos, de terapias, de vivências. Até quando eu comecei a trabalhar a minha criança interior, eu sempre me via, né, eu adulto, protegendo a minha criança interior. A minha criança interior frágil, pequenininha, e eu adulto, grandão, forte, protegendo essa criança. O que não deixa de ser fato. Isso acontece sim. Depois a gente vai abordar justamente essa pegada de eu me ver como adulto e eu amparar e proteger a minha criança interior. Né? Que na verdade todos os traumas que os adultos têm são acontecimentos na infância que muitas vezes nós nem lembramos o que foi. Mas não é isso que eu estou falando. Continuando. Né? Eu sempre tentei fazer assim minhas vivências, minhas terapias e... trabalhar a criança interior, eu via eu adulto protegendo a minha eu me via eu criança, aquele ranhentinho, catarrentinho ali, e eu adulto protegia ele. E eu acho que o último trabalho que a gente fez sobre o resgate da criança interior, eu vi o contrário. Eu consegui perceber a grandeza da criança que eu era, que todos nós, quando fomos criança, tivemos essa grandeza e às vezes nos esquecemos dessa grandeza que a criança tem, dela conseguir acontecer uma coisa muito pesada com ela num minuto, e deu ali um minuto, 2, ela consegue estar brincando, ela consegue se divertir, mesmo o clima estando pesado, mesmo as pessoas estarem brincando, as pessoas estarem brigando, a criança tem essa capacidade. Claro, às vezes não consegue, às vezes está muito pesado, tem casos e casos, mas como o adulto dificulta muito mais essa alegria, né? Às vezes uma coisa acontece de manhã, né? Sei lá, me acordei de manhã e bati o dedo no pé da cama, e normalmente essa dorzinha ou essa chateação, essa minha irritabilidade vai me acompanhar o resto do dia por causa de uma coisinha. Uma criança não se deixa abalar por isso. Uma criança às vezes está machucada, está doente, está com febre e quer brincar. Ela quer interagir, ela quer complementar? Até tô falando, lembrei das brincadeiras, né? Quando é criança, todo mundo, o adulto, se prestar atenção, 5 minutos, né? Eles brigam, mas 5 minutos já estão de novo ali, então não leva nada, nenhuma mágoa, nem rancor, e principalmente a criança traz a verdade, né? Até os herês, se vai alguém se consultar com herês ali, é a verdade nua e crua, e não tem rodeios. E a criança é assim mesmo, né? Se perguntar para uma criança, tu gosta de mim? Ela vai dizer. Então, essa é a beleza da criança, essa verdade que nós adultos, né, deveríamos prestar mais atenção e ser mais mesmo, né? Cuidar dessa nossa criança e trazer essa verdade que a nossa criança, que quando criança está mais conectada ainda com o alto, ainda, né? Não tem todos os aparatos que a gente acaba tendo que ter para viver, né? No mundo como vivemos. Tem até aquela canção, não consigo lembrar quem é, que fala bola de gude, bola de bem. Solitude não é solidão. Sei que ele fala uma parte que ele fala assim, quando o adulto está, a criança vem e me dá a mão. É uma música antiga, eu devia ter pesquisado essa música. A música é linda, eu podia ter tocado hoje. Que ele fala justamente a reverência que o adulto está fazendo à própria criança, de como a criança, às vezes não, a criança normalmente resolve as coisas com muito mais simplicidade, uma briga mesmo. A criança briga com outra criança, 5 minutinhos, daqui a pouco estão brincando de novo. Às vezes os pais ficam de mal por causa de uma briga. Normalmente os pais brigam por causa das crianças,
e as crianças estão brincando daqui a pouco ali de novo. Então eles têm essa simplicidade, né? Sim, as crianças falam tudo que quer falar ali. E acabou. Resolve, então passou. Tu é bobo, tu é feio. Tá, ok, vamos brincar, vamos. Adulto, se olhar feio para adulto, nossa, é pro resto da vida. E a criança não leva pro coração, não leva mesmo. E o adulto... Então a gente tem muito que aprender com nós mesmos, que quando fomos crianças, se a gente fizer um retrocesso assim, qual era a minha reação quando alguém fazia alguma coisa assim por mim, né? Para mim, sei lá, me ofendia. Né? A criança, lógico que vai se magoar um pouco, mas ela tinha uma capacidade de dar a volta, de realmente deixar passar, que a gente não tem. Hoje, se alguém me magoa hoje, olha, é capaz de eu ficar... sei lá quantos anos sentindo mágoa ainda. A criança já, eu digo a criança lá pelos seus 5, 6 anos, que depois vamos falar da criança anterior a isso, aí que vem os traumas mesmo. A gente vai falar depois sobre isso também. Mais um recadinho aqui, Célia Maria Nunes. Boa noite, amores. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Cantar mais uma de criança aqui para a gente manter o clima. Jardim colher as rosas, e a vovozinha deu-me as rosas mais formosas. Fui no jardim colher as rosas, e a vovozinha deu-me as rosas mais formosas. Cosme e Damião, oi Dom, Crispim, Crispiniano são os filhos de Ogum. Cosme e Damião, oi Dom, Crispim, Crispiniano são os filhos de Ogum. Fui no jardim colher as rosas, e a vovozinha deu-me as rosas mais formosas. Fui no jardim colher as rosas, e a vovozinha deu-me as rosas mais formosas. Cosme e Damião, oi Dom, Crispim, Crispiniano são os filhos de Ogum. Cosme e Damião, oi Dom, Crispim, Crispiniano são os filhos de Ogum. Quando a gente fala de resgate da criança, cuidar da sua criança divina, né? Eu acho que é justamente essa criança, aquela criança que superava as coisas, aquela criança que não guardava mágoa, que depois de uma coisa ruim, dava um jeito e ia brincar de novo. Estava machucado, ralou o joelho, ralou o braço, ia brincar, às vezes com febre queria brincar, estava com febre, estava chovendo e queria brincar na chuva. Sabe, essa força de viver, essa ânsia de viver que a criança tinha, eu acho que essa é a criança divina, não aquela criança birrenta, malvada, chata, que não aceita a opinião dos outros, que na verdade somos todos muito crianças mimadas até hoje, né? Se a gente for analisar nosso comportamento, o comportamento das pessoas, olha, às vezes as crianças menores de idade são mais maduras que muitos adultos birrentos. Eu queria comentar isso, uma ferramenta muito boa de autoconhecimento, exatamente isso, prestar atenção no teu comportamento. Se quando alguém faz alguma coisa, Sim. A tua reação, né, de birra, de teimosia, pode ter certeza que a tua criança ali, a tua criança ferida, né, que está ali agindo. Não é um adulto saudável. E só isso é uma coisa simples e que a gente faz diariamente, e se todo mundo prestasse bem atenção, já é um baita no autoconhecimento. Vai se conhecendo e entendendo, né? Por que essa criança está assim? Essa tua criança trouxe essa dor, né? Porque aquilo ali é uma dor que não foi resolvida, né? Um trauma, alguma coisa. Então, uma forma uma ferramenta de autoconhecimento, para mim, no meu ponto de vista, maravilhosa. Todo rompante de sentimento assim de um adulto pode analisar que é uma atitude de uma criança ferida. Eu fico muito irritado com alguma coisa, é uma criança. Que o adulto não se irrita, o adulto não tem excessos, né? O adulto ele é equilibrado. Vai ter horas que ele vai sentir tristeza, vai sentir felicidade, vai sentir raiva, vai sentir, mas ele não vai externar de uma maneira descontrolada que nem uma criança, né? Todo rompante de sentimento que um adulto manifesta é a manifestação de uma criança ferida. E é justamente essa reação que precisa ser trabalhada. Vou pegar um exemplo. Eu sou bastante estourado no trânsito.
Às vezes, quando eu estou legal, quando eu estou equilibrado, estou zen, corta a minha frente, não dá nada, eu vejo o cara me sacaneando, deixa, ele não está no dia dele. Mas quando eu não estou equilibrado, quando eu não estou no melhor dos meus dias, olha, não precisa muito para me irritar no trânsito. E aí eu já fiz umas bobagens assim, de que graças a Deus não foi adiante as bobagens, né? Ou o outro era mais cagão que eu, ou sei lá, ou o outro estava no dia bom dele, depois que passa, que respira, nossa, que idiotice, que infantilidade da minha parte. Mas isso a gente precisa se analisar. Por isso que a gente precisa ter um senso crítico, não fica assim, eu sou errado, eu sou culpado, eu faço sempre errado. Não, eu preciso analisar, perceber o padrão em mim que não é legal. Ninguém é trouxa de propósito, ninguém é babaca de propósito. Como é que é? Ser babaca e ser fedorento, só os outros percebem. A pessoa que está fedendo e a pessoa que é babaca, ela nunca se dá conta disso. São duas, então, a gente tem que ter um pouquinho de senso crítico, assim, de pensar, será que a minha atitude foi a correta? Ou então, assim, ninguém no serviço gosta de mim, será que está todo mundo errado? Então, hoje eu briguei com 4, 5 pessoas diferentes, será que essas 4 pessoas estavam erradas? Sabe, fazer realmente uma análise sincera. Levar para o lado de autoconhecimento mesmo. Isso. Não de crítica, nem de se, né? Não de se criticar. Né? Mas de autoconhecimento mesmo, para entender, se entender. Porque, né, os outros não têm culpa dos teus problemas, mas estar atento a isso no dia a dia. E para isso, lógico, precisa amorosidade e coragem, né, para se olhar de verdade. E também não é todo dia que a gente vai conseguir isso. Não. Mas quanto mais tiver consciência disso, melhor para o nosso crescimento. Porque normalmente a pessoa que nos ofende, quer dizer, vou mudar a frase, quando eu me ofendo com o comportamento do outro, daqui a pouco o outro nem me viu, nem me conhece, está cagando para mim, e eu estou ali todo doído, porque o meu colega de serviço não me falou comigo direito hoje, o que eu fiz, o que? Dá um tempo à pessoa, respeita a pessoa, se respeita, né? Eu preciso me respeitar, eu preciso respeitar o colega também, não estava num dia bom. Né? Até um parente, amanhã eu acordo às vezes a gente acorda mesmo, acorda de mau humor, não aconteceu nada, eu dormi bem, estou bem alimentado, estou bem, mas acontece, a gente sabe, e quem acredita na espiritualidade sabe também, muitas vezes em sonho a gente faz viagens astrais, a gente vai para outros lugares, daqui a pouco a gente foi para um lugar pesado, daqui a pouco a nossa energia já estava meio baixa, e a gente foi para um lugar mais baixo ainda, seja estudo, seja trabalho, seja porque foi puxado mesmo, porque nossa energia não está boa, então a gente vai cair, no sono a gente cai também, né? Então eu vou dormir, vou para sei lá qual dimensão. Não, se eu sou uma alma cebosa no meu dia a dia, eu vou para o umbral. Não, mas só depois que eu morro que eu vou. Não é. Até porque nós estamos num umbral. Isso aqui é umbral, gente. Isso aqui é umbral. Eu sei que isso choca muita gente. Isso aqui é umbral. É claro que tem o pior, né? Sim, mas isso aqui é um dos estágios do umbral, é esse que nós estamos. E estamos aqui para aprender, né? A sermos melhores, a nos analisar, nos estudar. Nós mesmos fizemos isso conosco. Uma coisa que eu usava muito, né, fiz por instinto, que estava me afetando muito aquilo. Hoje em dia eu não sou mais, mas eu era vigilante de carro forte. E realmente a gente recebe uma carga negativa muito grande das pessoas, porque é aqueles caras mal encarados, aquelas armas grandes, e não pode fazer isso outro horário, agora que eu quero ir no caixa eletrônico, vocês vêm aqui. Claro, tem gente que não se toca que se não colocar dinheiro no caixa eletrônico, não sai dinheiro. O dinheiro não vem pela internet. Tem que abrir a máquina e botar dinheiro lá. Então, muitas e muitas vezes, todas as vezes que a gente vai fazer que eu ia fazer alguma coisa, arrumar, às vezes o caixa eletrônico estava estragado, as pessoas xingavam e brigavam. E aquilo, no início, aquilo me magoava muito. E ficava, mas eu estou arrumando, eu estou fazendo. No início até eu argumentava, mas quando eu sair a máquina vai funcionar. Ela não está funcionando agora, eu vou arrumar ela, que eu tinha essa função também. Porque sei o quê, tem que fazer isso toda outra hora. E aí eu parei de querer argumentar, explicar, porque as pessoas não queriam me atingir, elas não queriam me ofender,
elas só queriam descarregar as neuras delas e eu pegava, né, bobinho, não, eu queria explicar. Então a gente tem que ter também esse bom senso. Daqui a pouco a pessoa não está ofendendo a minha pessoa, a pessoa nem me conhece às vezes, ou mesmo que conheça, ela não está ofendendo para mim, a mim. Daqui a pouco a pessoa está com uma coisa muito mal resolvida dentro dela e precisa, a maneira que ela sabe fazer é sendo assim, grosseira, sendo estúpida. A gente é assim, nós somos animais reativos, né? Se ameaçar alguém assim, a pessoa se defende, né? Se eu finjo que vou agredir uma pessoa, a pessoa se fecha. Então nós somos seres reativos. E esses segundinhos assim de reação acabam nos definindo às vezes pro resto do dia, o resto do mês, às vezes o resto da vida. Às vezes a gente responde por instinto o resto da vida e não se dá conta de que não é saudável, não faz bem para nós, não faz bem para os outros. E isso tudo envolve a criança curada, a nossa criança interior curada. Quando eu me torno um adulto saudável, quando eu consigo conviver, quando eu consigo compreender o outro, é que a minha criança interior está bem protegida, está bem acolhida, né? E quando eu sinto assim que aconteceu alguma coisa que me tirou me tirou do sério, se ela me irritou, me deixou assustado, estou numa situação que eu não sei o que fazer, e essa reação assim de medo, de pânico, é a nossa criança. É nesse momento que a gente precisa, não, só um pouquinho, eu sou um adulto e eu sou o pai e sou a mãe dessa minha criança interior. Eu vou protegê-la, eu vou ampará-la. Ninguém de fora vai tocar nela porque eu vou proteger. Eu sou um adulto, eu sou capaz, eu conheço meus direitos, eu conheço, né, eu tenho força física, ou eu tenho força intelectual, eu tenho força moral, ou eu tenho a força da lei, mas eu tenho a força. Alguma força eu vou ter que me valer nesse momento para amparar, proteger essa criança. E aí, calma, respira, vamos ver agora como é que um adulto pode resolver essa situação. Fui ofendido verbalmente. Minha primeira reação, vai tu, palhaço. Não, como é que um adulto faz? Calma, protege a criança, calma. Esse babaca nem te conhece, fica quietinho aqui. Agora o adulto vai tomar a frente. Amigão, não precisamos resolver assim. Tu não quer me tratar bem, não tem problema. Não fala, sabe? Atitude de adulto mesmo. De repente mostrar para o outro abobado que ele está agindo como uma criança birrenta, magoada. Isso é um adulto, isso é uma criança curada, isso é um adulto saudável. É um adulto saudável e que, além de conseguir ficar equilibrado, ter a visão que tu está fazendo um grande bem para o meio. Sim. Né? Tu não está contaminando mais aquele campo ali que já está contaminado com o outro. E ainda pode reverter, fazendo com que o outro analise de uma forma diferente, pare para pensar e ajudar o outro. Né? Esse é a grande cura, né? E principalmente a responsabilidade, né? Que o adulto, quando assume, né? É o adulto que está assumindo a responsabilidade, porque muitas pessoas ainda insistem em agir como criança, consciente e inconscientemente, porque também tem o medo de assumir a responsabilidade da sua vida, de assumir o que realmente está sentindo. Aí fica mais complicado e vive uma eterna criança, né? Birrenta, mimada, isso, aquilo, não importa. E que, na verdade, é o mais comum, né? Se tu tomar uma atitude de adulto e resolver qualquer situação de uma maneira madura, tu vai destoar. O que a grande maioria vai agir é no instinto. Se eu sou ofendido, eu vou ofender de volta. Se alguém me gospa, eu guspo de volta. Se alguém me agride, eu preciso agredir de volta, senão eu sou um fraco, eu sou um frouxo, eu preciso responder à altura, eu tenho que responder à altura. Na verdade, tu está respondendo à altura mesmo, lá embaixo, que nem da mesma altura que tu foi agredido, com baixaria, Mas lógico, a gente está falando de um ideal, não estou dizendo que eu faço isso, não, a gente está falando o que é o ideal, como a gente deveria agir. E a cada dia a gente precisa reforçar esse tipo de pensamento para não deixar escapar também. Isso é sempre. Sim, é todo dia. É sempre. E aí tem umas recaídas, mas o importante é ter a consciência e perceber naquele momento onde que a tua criança está ferida, o que precisa curar nela. Por isso que eu digo que é uma grande ferramenta de autoconhecimento.
É, que nem escovar dente, lavar a mão, tomar banho, que é todo dia, né? E vai ser sempre Vai isso. ser o resto da vida. Até quando eu preciso não digo me controlar, mas me policiar mesmo, me doutrinar, sei lá, me sublimar. Até quando eu preciso sublimar meus atos, meus pensamentos? É o resto da vida. Tu não te alimenta todo dia, não toma banho todo dia. É todo dia, um pouquinho todo dia. Estar atento, né? É. Estar atento. Atento aos seus pensamentos, à sua energia. Estar atento consigo. Para realmente porque aprender. Esse nosso plano, esse nosso querido umbral, ele não é sutil, ele não é amigável, né? O nosso plano é denso, mas como é que ele vai mudar? Eu reagindo com agressividade, eu sendo igual à grande maioria, ou eu tentando fazer um movimento um pouco mais maduro, um pouco cuidando da minha criança, sabendo o que me dói, e entendendo que o outro não sabe o que me dói. Ele não sabe. Eu tô com, sei lá, meu ombro está machucado, mas alguém chega e diz, ei, amigão, tudo bem? O coitado não sabia, eu pego e dou um esporro no cara, porque mas meu ombro está machucado, mas eu estou de roupa, não tem como ver. Assim são nossos sentimentos, as pessoas às vezes normalmente não sabem o que nos ofende. Daqui a pouco eu tenho trauma com o meu nariz, que meu nariz é todo torto. E aí o cara chega para mim, e aí esse nariz aí, me magoou, coisa e tal. Mas ele não sabe que isso me magoou. Claro, é grosseria falar também da aparência física dos outros, né? Agora, acho que eu dei um exemplo bem escroto, né? Sim, bem ruim. Mas assim, a pessoa não sabe o que me magoou. Então fala sobre algum assunto que, isso me magoa, não fala sobre isso. Tá, mas me magoa. O outro até tem direito de falar sobre isso. Não vou falar sobre isso, sei lá. Agora eu viajei agora. Na verdade, o outro, quando sempre é uma forma assim desequilibrada com qualquer outra pessoa, é sempre um problema interno dela. O difícil é a gente perceber isso, né? E por isso estar atento, perceber e não aceitar isso. Não entrar naquela vibração, né? Que a pessoa está de mal com si e quer que todo mundo fique de mal. Né? Que sabe aquelas criaturas que quando entram num ambiente assim, todo mundo dá aquela murchada, assim, chegou essa mala. Né? Vamos cuidar para não ser essa mala, mas tem gente que tem essa característica pesada. E vamos tentar não entrar. E assim, tem um ambiente neutro. Tem 10 pessoas aqui, tá quietinho, tranquilo. Entrar uma pessoa bem-humorada, legal, hahaha. Agora, entra uma pessoa resmungando, e fica ali, sei lá, uns minutinhos reclamando de tudo, nossa, contagia todo mundo. Olha, ali se cria um motim já. Sabe-se lá se não é isso que gera os motins, as rebeliões, é um incendiando, aí o outro, pior que é mesmo. E às vezes nem é tudo aquilo, é a visão de um que vai contaminando os outros. Mas, vou cantar mais uma de criança aqui, hein? Antigas cantigas te embalam ao girar. Criança divina que ensina ao brincar. A noite escura clareia com teu olhar. Estrela do dia que ensina a brilhar. Vovó Lua protege o teu sonhar. Vovô Sol te chama para despertar. Mãe Terra abençoou sua caboclinha. Pai Céu chorou de orgulho da sua estrelinha. Flor de Jurema encanta o beija-flor.
canção nativa que encanta o cantador. Essa então é a canção Flor de Jurema, de minha autoria. Eu comecei a receber ela, era Flor de Jurema, eu achei que era uma cabocla adulta, mas daí como começou a vir o restante da letra, eu entendi que era uma criança, um herezinho, uma caboclinha. Bom, essa foi a nossa live, desculpa, nossa live sobre as crianças, mais falamos do que tocamos, tem sido assim. Eu acho que é interessante, a gente tenta trazer uma abordagem, a gente não está falando eu sonhei que é assim, eu quero que seja assim. O que a gente falou, praticamente tudo é inspirado no trabalho de um médico, um gastrocirurgião e terapeuta, chamado Dr. Fernando Freitas. Quem quiser pesquisar do Dr. Fernando Freitas, acho que tudo que a gente tem falado agora, acho que todas as lives que a gente fala, tem muito embasamento no trabalho dele, que ele fala justamente sobre essa postura adulta, a postura da criança, sobre basicamente o que a gente falou é embasado no trabalho dele. Então, quem quiser se aprofundar mais, fica a dica, então, Dr. Fernando Freitas, procurando ter no YouTube, agora também tem podcast dele no Spotify, é muito bom também, eu estou ouvindo, que é Café Consciência, tudo junto, Café Consciência. Muito bom também o trabalho dele. E aí é a própria esposa dele entrevistando ele, a doutora, que é uma doutora também, que é uma terapeuta também. Então, o que a gente sempre fala, né? Tem muita coisa boa para a gente absorver, para a gente ingerir. Tem YouTube, tem o Spotify. Agora, se eu ficar olhando só os mesmos, sei lá, TV aberta, os mesmos programas, aí eu vou achar que o mundo está perdido. Posso fazer o aqui, então? Isso, encerrar aí. Um recadinho aqui. Gláucia Ribeiro, imensamente gratidão. Gratidão também. Agradecemos. Gratidão, então, a cada coração aqui presente, a cada energia aqui emanada e compartilhada. Gratidão aos nossos amados amigos visíveis e invisíveis, a cada coração aqui presente. Tenhamos uma excelente noite, um excelente resto de semana, fim de semana também, com muitas bênçãos, que a gente possa viver a verdade, a pureza da nossa criança no dia a dia, com muito amor, alegria, tudo que ela nos traz de bênção, que a gente possa nos conectar. Isso só depende de nós, né? Da nossa conexão com quem a gente quer, com quem a gente quer estar conectado. Então, tenhamos essa consciência, essa atenção também com isso. Depende de nós, né? Nós recebemos toda a ajuda que precisamos, mas depende de nós nos abrir para ver isso, né? E nos conectarmos. Na hora que a gente decide fazer isso, as coisas acontecem. A Andréia Teixeira estava ótimo. Tu falou várias vezes, depende de nós, e eu me segurando aqui para não começar a cair, eu estava me segurando, depende de nós, e o circo esteja armado, depende. Que o palhaço esteja engraçado. Eu falei aqui, falei de novo, vou deixar, eu senti que tu estava te segurando aí. Eu não, vou ter que deixar, ter que concluir, estava bonito. Depende de nós. Ai. Bom, assim, eu acho que eu estava aqui pensando, resumindo o que a gente tentou abordar hoje aqui. O que é a nossa criança ferida? Nossa criança ferida é justamente aquele adulto que se magoa por tudo, que se irrita com tudo, que explode. Sabe, os rompantes de sentimentos de um adulto é uma criança ferida gritando lá embaixo. Lá embaixo não, embaixo eu digo só porque ela é pequenininha, lá dentro. Então, todo rompante de sentimento de um adulto é uma criança ferida que precisa ser tratada. E o que é, né, eu estou falando de acordo com o meu ponto de vista, tá? E no meu ponto de vista, o que é a criança divina? É aquela capacidade de sorrir, aquela capacidade de fazer as pazes, aquela capacidade de deixar para lá e continuar brincando, né? A gente fica adulto e esquece de brincar, mas brincar assim saudável, a brincadeira saudável, de rir de si mesmo, é ótimo rir de si mesmo, né? Se rir de outro te faz bem, talvez
Se o outro rir junto, beleza. Se dois rirem do outro, tá valendo. Mas de rir, de ser feliz mesmo, de conseguir aprender sempre alguma coisa. A criança está sempre querendo absorver conhecimento novo. Então, essa é a nossa criança divina, que é aquela criança que anseia conhecimento, que vai atrás, e que consegue superar as coisas. E devemos cuidar muito mesmo da nossa criança ferida, que normalmente foi lá na primeira infância, lá até seus 3, 4 anos, que nós registramos algumas coisas que às vezes nem foi tudo aquilo. Às vezes nem foi a interpretação de uma criança que deturpou toda uma situação. O adulto não lembra mais o que aconteceu, mas a mágoa ficou, a gente nem sabe de quando. Eu lembro, foi quando eu fiz 15 anos. Não foi de 15 anos. É uma mágoa que já vinha de antes. Talvez em 15 anos replicou a mesma mágoa, intensificou, aí depois com 30 replicou de novo. A gente vai repetindo a mesma mágoa. E na verdade a gente tem que saber o porquê aquilo magoa. E não cada vez que aquilo acontece, se magoar simplesmente. Não, me magoei, não gostei. Pum, aí deu, é a criança. Mas isso é assunto para uma outra live. De repente a gente fala na live de, sei lá, qual live que pode ser disso. Mas eu acho que já ficou um conteúdo bom para a gente conseguir espairecer e pensar um pouco sobre o assunto. E fica a dica lá, Dr. Fernando Freitas no YouTube. Ele fala muito sobre isso, tá bom? Um beijão, uma boa semana e até a semana que vem.